Doutor João de Deus, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Não desconheço em nenhum momento essa prerrogativa constitucional do governador. Defendo, sim, que se abstraia completamente essa ingerência externa na vida democrática da instituição. Nós temos várias PECs que tramitam no Congresso Nacional buscando a investidura do mais votado, porque a classe tem condição, sim, de dizer e fazer prevalecer a sua vontade. Que tenha outros mecanismos de controle do nomeado, como, por exemplo, o que ocorre com os membros dos tribunais superiores ou dos conselhos nacionais de justiça e do Ministério Público, onde passa por uma sabatina no Congresso Nacional, no Senado. Seria o caso, por exemplo, de passar pela Assembleia. Mas aqui quero dizer que sempre defendi e vou continuar defendendo, e caso, integrando a lista, não seja o primeiro e eventualmente fosse nomeado segundo ou terceiro, colocado segundo ou terceiro nomeado, eu não aceitaria a nomeação. Conforme as regras, o doutor Ricardo agora faz uma pergunta a um dos candidatos. Eu gostaria de sugerir que antes da pergunta o senhor já escolhesse a pessoa a quem o senhor vai dirigir a sua pergunta. Doutor Ricardo. Ao doutor Gomes. Doutor Gomes, eu entendo que é preciso repensar a estrutura das promotorias auxiliares, pelo menos e a princípio do interior do Estado, no primeiro momento. A ideia de destiná-las para o trabalho extrajudicial, principalmente na condução de procedimentos. Há uma proposta da ABMP relativamente à infância e à juventude, à infância e à adolescência, de criação de mais promotorias na área. Seria uma ótima oportunidade também para repensarmos da possibilidade de transformação de cargos destas promotorias auxiliares no interior e aqui em promotorias auxiliares específicas da infância e da adolescência, sem aumentar custos. O que é que o senhor pensa sobre o assunto? O senhor tem 3 minutos, desculpe. Bem, essa pergunta é muito importante, muito interessante. E naturalmente no nosso programa, no nosso trabalho de promotor de justiça, na nossa instituição, nós verificamos que o Ministério Público ele tem hoje muito mais para a Constituição a necessidade de cargos do que, por exemplo, o Poder Judiciário. Nós temos demandas específicas, especializadas, e temos demandas também extrajudiciais. É natural que o nosso projeto, a nossa proposta de trabalho vai analisar esses aspectos dentro daquela perspectiva que nós temos de organização de médio, estudar para curto, médio e longo prazo. O que fazer imediatamente, vamos fazer com o que tem o orçamento. E por conta dessa situação, vamos verificar não só a infância e a adolescência, mas todas as demais áreas especializadas. Vamos ter a necessidade, aí sim, de um planejamento estratégico com um orçamento previsto, discutido com o governo do Estado, para que tenhamos a possibilidade de implementar não só a infância e a adolescência, mas todas as demais promotorias especializadas e a questão extrajudicial. Portanto, não podemos ter hoje, para e passo, a quantidade de juízes com a quantidade de promotores de justiça. Sabemos, inclusive, hoje, vimos a proposta do colega Hugo, com o colega Hugo e os demais, mostrando inclusive a perspectiva que tem nos demais estados brasileiros, e verificamos que aqui não tem nenhuma promotoria especializada no caso de direitos coletivos da infância e adolescência. Então, é natural, e esse é um compromisso não só meu, mas do doutor João e do doutor Manuel Pinheiro, para que tenhamos essas promotorias especializadas e as demais promotorias que têm necessidade de atividade extrajudicial com muito mais eficácia, eficiência, desde que, naturalmente, fazendo esse estudo para admiti-las imediatamente, em curto prazo, médio prazo e longo prazo. Portanto, doutor Ricardo, eu acho que dentro dessa perspectiva, nós poderemos ter um Ministério Público, e vamos ter um Ministério Público cumprindo a sua atuação constitucional em todos os seus vetores, para que possa defender a sociedade como realmente deve fazê-lo, e assim determinar a Constituição. Doutor Ricardo, o senhor tem 1 minuto para a réplica.
favor. Eu digo isso, doutor Gomes, porque o assunto não me preocupa só de hoje. Enquanto promotor de justiça na comarca de Vargem Alegre, encampei um movimento, coordenei um movimento chamado Direito EAPD. Conseguimos, à época, envolvendo toda a coletividade, organizações e cobrando do poder público, colocar quase 100% de crianças e adolescentes na escola. Por conta deste trabalho, fui agraciado pelo Unicef com um diploma. E corri a pedido do Unicef, com a autorização da Procuradoria-Geral de Justiça ou dos Estados, da Federação, contando da nossa experiência. Portanto, esta é uma questão que, mais do que prioritária, como vinca a própria Constituição, é de prioridade absoluta. Nós teremos uma atenção especial para o setor da infância e adolescência. Doutor Gomes Câmara, por favor, a sua pergunta e escolha antes o candidato. Doutora Neves. Doutora Neves, pergunta muito simples e também muito objetiva. Caso, eu vi que todos nós aqui vamos admitir o duodécimo como uma questão que é unânime. Todos nós estamos aqui candidatos, estamos nessa perspectiva de fazer o implementado, porque a Constituição já nos determina, não há dificuldade para isso. Entretanto, caso não haja uma resposta efetiva por parte do governo do Estado na sua implementação, qual será a atitude de Vossa Excelência nesse aspecto? Caso o governo do Estado não atenda aos nossos pleitos, ao nosso pleito administrativamente. Doutora Maria Neves, 3 minutos. Doutor Gomes, eu agradeço a oportunidade que o senhor está me dando de falar sobre o assunto. E para mim é muito fácil falar, até porque eu já apresentei um programa. Os meus compromissos já estão publicizados em forma de programa. Na primeira carta em que eu enviei aos colegas, eu já disse do meu compromisso de investir na questão da autonomia financeira do Ministério Público, na estrutura administrativa e na segurança dos colegas. Por isso, o tema da minha campanha é dignidade institucional de mãos dadas com a cidadania. Todo o meu ponto de vista está exposto no programa. A questão do repasse do duodécimo, como bem já foi frisado aqui, todos conhecem, é uma previsão na Constituição, há uma previsão na Lei de Diretriz Orçamentária, então isso em termos de legislação já está consolidado. Falta apenas uma questão de opção do gestor. E o meu compromisso, eu não sei o de Vossa Excelência, porque até o momento Vossa Excelência ainda não enviou o programa para os candidatos. O meu já está apresentado, o meu compromisso público já está assumido e eu então farei todas as gestões possíveis para que haja essa autonomia, com a implementação do duodécimo, com a abertura de uma conta física na Procuradoria de Justiça, ou seja, e com a criação do fundo. Isso já está delineado dentro do meu programa de gestão. Tive a oportunidade de observar que na Procuradoria-Geral de Justiça nós já temos um procedimento administrativo aberto em que foi encaminhado um ofício à Secretaria de Planejamento pedindo que fosse feito esse repasse. A Secretaria, então, informou à Procuradoria que esse repasse já está sendo feito. E quanto à questão da conta física, que a Procuradoria, então, fizesse gestão junto à Cefaz, que é o órgão encarregado da gerência financeira da administração fazendária do Estado do Ceará. Portanto, esse procedimento já existe aberto na Procuradoria-Geral de Justiça, mas o meu compromisso com o repasse do duodécimo, com a criação do fundo e com a nossa independência financeira, e não só isso, não só com o fato de termos uma independência financeira, mas também com o controle desses custos, porque não é simples você gerir o orçamento. É preciso também que você controle esses custos, que você planeje essas ações para que você realmente possa cumprir os desiderados, ou seja, ter a sua independência e aplique bem, otimizando os recursos. Doutor Gomes, 1 minuto para a réplica. Bem, doutora Neves, o nosso programa ainda não está com os nossos colegas queridos
servidores, porque nós estamos recebendo ainda a proposta, já está finalizada uma grande parte, poderíamos até entregar. Mas esperamos esse dia de hoje, que é um momento muito importante, vamos ter com os colegas aqui mais uma oportunidade para implementá-lo mais ainda. Mas pode ter certeza que o nosso programa, inclusive os primeiros compromissos já foram demonstrados, e já tem linhas e já participamos de um debate anterior no Cível, e para minha grata satisfação, algumas ideias que nós lançamos lá naquele debate foram inseridas em alguns programas aqui dos colegas, como, por exemplo, a divisão, as missões do Ministério Público dessas três áreas, a judicial, administrativa e institucional, e os colegas estão naturalmente inseridos em seus programas, e isso não é de hoje. Desde a eleição passada, quando foi mandato, já estavam, portanto, implementados.